Amados irmãos, muito boa noite a todos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Domingo, dia do Senhor, nossa segunda celebração noturna. Abram, por favor, a palavra de Deus no Salmo de número 22. Vamos ler Salmo de número 22. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me pega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, e eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Referenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Feche os olhos, vamos orar. Querido Senhor, diante de ti está o teu povo, que falou, cantou, confessou pecados, cantou louvores ao teu nome. Agora, Senhor, pedimos, fala, Senhor, com o teu povo, para que a tua palavra possa falar a profundidade do nosso ser. Abençoa o nosso coração, para que possamos ouvir a tua doce voz a falar. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus é santo. E Ele não pode pactuar com o mal, com a maldade. Pode parecer que para muitos que o pecado é meramente uma escorregada ali, outra aqui, ou talvez um errinho qualquer. O princípio da falibilidade humana é completamente difundido.
E você não precisa de Bíblia para isso. Você não precisa de revelação bíblica, revelação especial de Deus, para saber que o homem é falho. Basta uma simples constatação e todos podem falar a uma só voz: todos nós falhamos. Todos nós cometemos erros. Este é o princípio da falibilidade humana. Mas sim, você precisa da Escritura para saber o que é o pecado. Quando quebramos a lei de Deus, assim cometemos o pecado. E representa, de fato, a quebra da lei do nosso Criador. Do Criador que é santo, 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 isto é, completamente apartado do mal. É bem verdade que há muitas passagens no Antigo Testamento que Deus ameaça abandonar o seu povo em decorrência dos seus próprios pecados. Mas como sabemos, a Escritura revela que o amor de Deus dura para sempre, para com o seu povo escolhido. Deus nunca o deixou de exercer os seus juízos contra os ímpios e a sua disciplina contra seus filhos. Assim, para os filhos, o remanescente fiel, vemos na Escritura que Deus nunca os abandonou, porque simplesmente isso é impossível de acontecer, porque a sua misericórdia não é apenas hoje, mas ela dura para todo sempre. De fato, Deus tinha todo o direito de abandonar o seu povo por causa dos seus próprios pecados. Mas ao invés disso, Deus mesmo providenciou uma forma de consolidar este amor, enviando o seu próprio Filho, como homem, para sofrer naquela cruz maldita e afastar, de uma vez por todas, os nossos pecados. Agora é importante você notar que neste salmo que nós lemos, o salmista não faz referência exatamente a um pecado que ele tenha cometido e por isso ele está sofrendo. Em outros salmos, nós sabemos que às vezes é retratada uma história de pecado e assim vem o sofrimento e assim vem o clamor para que Deus livre o salmista. Este texto não revela isso. O Salmo 22 que nós lemos é conhecido como um salmo de lamento. E nele nós podemos enxergar três queixas especiais. A primeira delas contra Deus, dos versos 1, 2 e 15. Uma queixa contra o próprio salmista, dos versos 6 a 8. E também uma queixa contra os inimigos, dos versos 7, 8, 12 e 13. Mas este salmo não é apenas um salmo de lamento. Nós acabamos de ler. Este salmo também é um salmo de louvor. E isso representa dois polos da nossa vida: o sofrimento e a glória. O sofrimento que nós vivemos nesta vida aqui. Choramos, sofremos, e a glória que Deus reservou para o seu povo. Nós vivemos nesses dois polos. Este mesmo salmo de número 22 era usado nas igrejas do norte da África, nos tempos de Agostinho, que viveu entre os anos 354 a 430 depois de Cristo. Eles entoavam esse salmo sempre no período pascal, na ceia do Senhor. Como lemos, o salmista inicia de uma forma extremamente dramática, e você não vai encontrar no Antigo Testamento nenhum clamor dramático como esse que nós acabamos de ler. Deus meu, por que me abandonaste? O salmo já inicia assim. O clamor já inicia dessa maneira. Você não vai encontrar um texto tão forte no Antigo Testamento, um clamor tão forte quanto esse. Sabe por quê? Porque o possível abandono de Deus na vida de uma pessoa é o ponto mais baixo e miserável da humanidade. O possível abandono de Deus representa o ponto mais baixo do desespero humano. Por isso o desespero do salmista: Deus meu, por que me abandonaste? E Davi retrata seu desespero por um suposto abandono de Deus. Davi acha que suas palavras não estão sendo mais ouvidas pelo Senhor, quando ele diz: tu não me respondes, nos versos 1 e 2. Em segundo lugar, Davi se sente humilhado e inferior às demais pessoas quando ele diz: eu sou um verme, eu não sou homem. Todos zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, nos versos 6 a 7. Em terceiro lugar,
Davi pede para que o Senhor não se distancie dele, porque não tem ninguém para socorrê-lo. E ele diz, não há ninguém que me acuda, no verso 11. Em quarto lugar, Davi se sente cercado, assim como as feras cercam a presa, quando ele diz, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Em quinto lugar, Davi se acha muito fraco, sem vigor, quando diz, meu coração se derrete como cera, no verso 14. Em sexto lugar, Davi dá ênfase e diz que perdeu completamente as forças quando ele falou, secou-se o meu vigor como um pedaço de barro, no verso 15. E por último, em sétimo lugar, Davi sente que a morte está chegando, de tão aflito que ele estava, quando ele diz, assim me deitas no pó da morte, no verso 15. No entanto, como lemos, este salmo não finaliza com um lamento, ele finaliza com um louvor a Deus, na esperança de que o nosso sofrimento é só por um pouco de tempo. Deus deseja plantar em nossos corações esperança em meio ao sofrimento. E isso não se aplica apenas a pessoas que estão sofrendo pela perda de um ente querido. Ou talvez para pessoas que estão sofrendo porque os seus filhos estão distantes do caminho do Senhor. Não se interessam mais para as coisas de Deus. Ou ainda para pessoas que estão sofrendo com uma doença grave. Estão chorando porque sentem dores. Não apenas isso. Mas também se aplicam para pessoas que têm sofrimentos internos que ninguém sabe. Talvez você não se qualifica para nenhum dos pontos que eu acabei de falar, mas talvez sim. Mas todos nós temos sofrimentos. Quais sofrimentos internos? A luta contra os nossos pecados nos trazem sofrimento. Ou talvez contra doenças psíquicas, como depressão, transtornos. Nós estamos aqui sofrendo, irmãos, mas nós não estamos desamparados. Há uma esperança para nós. Há pessoas que estão de fato aqui sofrendo um pouco mais do que outras, mas na verdade, todos estamos sofrendo. Uns em maior grau, outros em menor grau. Para todos, nós temos um grande consolador. Nós temos alguém que não é apenas Deus, mas é Deus homem para todo sempre, e está na presença do Pai e entende a nossa dor. Nossos sofrimentos de fato podem ser muito graves, mas nós precisamos olhar para o retrovisor e ver o que sofreu homens do passado. John Piper escreveu um livro, O Sorriso Escondido de Deus. Neste livro ele procura retratar 3 personagens históricos que sofreram muito. O primeiro deles, John Bunyan, um pastor puritano batista. Ele estava preso, e ele ficou preso por 12 anos. Sabe por quê? Porque ele estava pregando o evangelho. Ele era um homem simples, um latoeiro, um homem que trabalha com latão, uma pessoa muito simples. Mas foi esta pessoa simples que foi presa e estava sofrendo. Ele tinha doenças graves, psíquicas inclusive. Ele sofria de depressão e de transtorno. Há relatos históricos sobre isso. Mas foi este vaso quebrado que Deus usou para escrever o segundo maior livro lido em todo o mundo, O Peregrino, que retrata a história de sofrimento e a história da glória de um cristão. Deus usa vasos quebrados. Deus usa vasos que lutam, que sofrem. E a força não está em nós, está no Deus forte, que está conosco. Outro personagem que John Piper cita é William Cowper. Este é um poeta aclamado do século XVIII, que lutou durante a vida toda com severa depressão e desespero, e já tentou até o suicídio. Mas foi este vaso quebrado que, no meio dos seus sofrimentos, tornou-se um dos grandes poetas e escritores de hinos cristãos. Talvez você conheça alguns hinos dele. Hinos tradicionais. David Brenner,
um grande missionário. É um jovem missionário que foi ali cumprir a sua missão no povo nativo americano do século XVIII também, cuja vida foi abreviada pela tuberculose, e também uma jornada de vida marcada por solidão, doenças e dificuldades. E Piper, nesse livro, O Sorriso Escondido de Deus, fala exatamente como David Brenner clamava por santificação e pela conformidade na vontade de Deus. David Brenner inspirou milhares de missionários. Tem até um livro dele ali na livraria. Nossos sofrimentos, irmãos, talvez nenhum de nós está sofrendo tanto quanto esse pessoal que já passou. Talvez alguns sim, mas talvez não muitos. Os nossos sofrimentos precisam ser vistos como uma arena onde a força e a fidelidade de Deus serão magnificados. Nesta arena de guerra, vemos como nós somos fracos de fato, mas também vemos como Deus é forte e fiel, e o seu sorriso se manifesta em meio às nossas trevas e traz paz ao nosso coração. E o desespero de Cristo. Davi diz, no verso 1 a verso 2, tu não me respondes. Nem sempre é fácil nós constatarmos as circunstâncias nas quais os salmos foram escritos. Há um salmo muito conhecido, como o Salmo 142, que diz, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico. Tem até um hino histórico sobre isso. Esse hino, contido no Salmo 142, foi escrito, nós conseguimos aferir que foi escrito quando Davi estava preso numa caverna. Mas outros salmos, nós não temos tantos relatos históricos para afirmarmos, este salmo foi construído por conta deste contexto histórico do povo de Israel. Mas sobre este Salmo 22, os estudiosos entendem que ele está conectado com um período muito difícil do rei Davi, qual seja, quando Davi perdeu o seu filho Absalão. Aqui estava o clamor de um pai desesperado, de um filho que o perseguia, mas era filho. Quando o filho assim morreu, Davi clamou em alta voz, meu filho Absalão, meu filho Absalão. E muitos entendem que isso está conectado justamente com o contexto histórico no qual este salmo foi escrito. Deus meu, por que desamparaste-me? Agora, observem que estas palavras, se este contexto está conectado com a verdade, e se é isto mesmo, estas palavras ganharam vida na boca de um pai que perdeu o seu filho. No Novo Testamento, você sabe muito bem que essa frase foi dita pelo grande amor de nossas vidas, Jesus Cristo. Estas palavras ganharam fôlego de vida, não na boca do pai, mas da boca de um filho que foi abandonado. Assim, meus irmãos, neste salmo então, provavelmente ele foi registrado por um lamento de um pai. No Novo Testamento, esse salmo ganha vida na boca de um filho que foi abandonado para que nós hoje pudéssemos ser acolhidos. E Davi também. Assim, meus amados, essas palavras tomaram formas no lábio do pai Davi. Na morte de Cristo, essas palavras ganharam vida nos lábios do filho desamparado. O clamor de Davi teve resposta. Nós lemos. O clamor de Cristo, todavia, não teve resposta. O clamor de Cristo não teve resposta para que tanto Davi quanto nós pudéssemos ser socorridos em nossos sofrimentos. Davi ainda questiona o Senhor no versos 6 a 7 e diz, todos zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu com Cristo Jesus, nosso Senhor. Como está registrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou citar aqui Marcos no capítulo 15, verso 29, que diz, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o edificas. Por mais que dissemos que este salmo não tem um contexto de pecado aqui sendo escrito, nós sabemos
que tanto Davi como nós somos pecadores. O que estou dizendo é que, de fato, se é para alguém ser rejeitado, somos nós, e é Davi. Entretanto, Cristo não merecia essa rejeição. Cristo não merecia essa blasfêmia. As pessoas blasfemaram dele e menearam a cabeça. Menear a cabeça é você girar a cabeça de um lado para o outro no sentido de reprovação. Assim, como nós bem conhecemos. Cristo participou, meus irmãos, não apenas da nossa humanidade, mas Cristo também participou do nosso sofrimento. Nós merecíamos padecer, mas não Ele. E o que Deus quer falar conosco nesta noite é que, em meio às nossas sombras e sentimentos de possível desamparo, Deus sorri para nós e enche nosso coração de fé para entender que o nosso breve sofrimento é apenas por um pouco de tempo. Jesus teve que ser desamparado pelo Pai para que hoje eu e você, nós, assim como Davi, pudéssemos ser abraçados por essa preciosa graça. Deus preparou para aqueles que amam a maior de todas as alegrias. E qual é a maior de todas as alegrias? Ele próprio. Ele próprio. Nós não seremos felizes na nova criação, porque tudo será perfeitamente belo. Nós não seremos felizes na nova criação, porque nós vamos encontrar com nossos irmãos do passado, ou porque vamos encontrar com personagens bíblicos que tanto amamos e nos inspiraram na caminhada, ou talvez parentes nossos que já partiram e estão com o Senhor. Nós não seremos felizes por causa disso. Também nós não seremos felizes porque na nova criação tem rio como de cristal ou ruas de ouro. Nosso sofrimento somente será estancado por aquele que nos faz feliz. Deus estará conosco. É sob a presença de Deus, cuja glória refletirá para todos sempre. Na nova criação, não haverá mais sol para iluminar, mas a glória de Deus iluminará tudo. Nós seremos felizes porque aquele que é o dono da nossa felicidade estará conosco. Jesus já disse: Pai, eu quero que aonde eu estiver, os meus filhos estejam comigo. Meus irmãos, nós seremos felizes porque Deus nos faz feliz. Não se trata daquilo que nós podemos oferecer. Ou não se trata, nós não seremos felizes porque Ele vai nos oferecer alguma coisa, alguma bênção. Não se trata da beleza da nova criação, mas se trata da própria pessoa do Senhor, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima de sofrimento. Não são as coisas, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Como diz em Apocalipse no capítulo 21, Jesus é a maior de todas as belezas. É nele que seremos plenamente satisfeitos e felizes de fato para todo sempre, livres do nosso sofrimento. Davi fez a pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se sentiu abandonado por Deus no meio do seu sofrimento. Mas a verdade é que as Escrituras revelam que Deus nunca abandonou Davi. Quantas vezes eu e você passamos por grandes desafios em nossa vida e achamos que o Senhor nos abandonou ou que Ele não se importa mais com a gente. A verdade é que para que Davi fosse amparado, Deus abandonou seu filho. Por mais que Davi se sentisse sozinho em seu sofrimento, na verdade, Deus estava ao lado dele para o consolar. Jesus, no entanto, precisou ficar abandonado no madeiro para que Deus estivesse ao lado do seu servo Davi e também ao nosso lado. Meus irmãos, as sombras, às vezes, que vivemos nesta vida, procuram ofuscar o brilho de Deus na nossa vida. E podemos até chegar a pensar que o Senhor nos abandonou ou que Ele não está nos ouvindo. E às vezes a gente pensa: será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que Ele se cansou de mim? Será que Ele não me ouve mais? Ele me ouviu no passado, por que eu oro, e Ele não me atende? Nós podemos ter a plena certeza, assim como todas as manhãs o sol nasce e ilumina o planeta Terra, ou ilumina nossa face da Terra, assim também a misericórdia e a fidelidade de Deus estão de pé. Na verdade, ainda que o sol não nasça amanhã, a fidelidade se mostra inabalável.
Observe comigo no verso 22, mantenha sua Bíblia aberta, no verso 22 diz: aos meus irmãos declarei teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E o autor aos Hebreus aplica isso claramente à questão da necessidade do sofrimento de Cristo. Porque aqui nós estamos verificando do lamento para o louvor. O autor aos Hebreus diz, no Hebreus no capítulo 2, verso 10 a 12, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, quanto os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, aí o autor hebreu cita este Salmo 22, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da grande congregação. Simon Kistemaker, quando foi comentar no seu livro, o comentário em Hebreus, ele diz exatamente o seguinte, que Deus fez Jesus passar por horrível sofrimento para produzir perfeição, coisa que nem eu e nem você conseguimos ser. Foi da vontade de Deus que seu filho sofresse, a fim de poder efetuar a salvação de muitos filhos. E quando o filho completou seu sofrimento, ele tornou-se o iniciador da salvação deles. Ele recebeu ordem para conduzir os eleitos de uma vida de escravidão de pecado para uma vida de felicidade eterna, na qual eles são considerados filhos e herdeiros com Cristo. Nós somos filhos do Senhor. Nós não somos escravos de Deus. Quem escraviva é o diabo. Deus, quando nos acolhe, Ele nos acolhe como filhos. Aí você poderia dizer, mas será que Ele não vai se envergonhar de mim? Como eu vou ser filho? Às vezes eu peco, às vezes eu estou lutando, estou sofrendo, estou tendo uma dificuldade. Será que Ele não vai se envergonhar? Ele diz que Ele não se envergonha de te chamar de filho. E Ele poderia fazer isso. Porque afinal de contas, como iniciamos o sermão, temos as nossas dificuldades. Habitamos num corpo ainda manchado pelo pecado, mas Ele não se envergonha. O Rei do universo de toda a glória estendeu seu manto real para com as nossas vidas e não nos chama apenas de servos, e nós amamos servi-lo, mas Ele nos chama de filhos. Porque Deus nos deu uma herança incorruptível. E Ele não se envergonha de nós. E Jesus mesmo disse isso, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E o que isso implica para nós? Nós vamos louvar ao Senhor, cantar louvores, adorá-lo, pelas orações, pelas súplicas, por meio dos cânticos espirituais, por meio da música, pelo estender de nossas mãos. No verso 23 fala, vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. No verso 24, então, diz que o salmista esclarece que ele, por mais que ele tenha se sentido sozinho, em seu sofrimento, clamando, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ele esclarece que, na verdade, ele nunca esteve sozinho. Observe o verso 24, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Vejam, ele diz, o Senhor não me desprezou. Eu falei que Ele tinha me abandonado, mas na verdade Ele nunca fez isso, Ele não me abandonou. Ele se importou com a minha dor, Ele estava ao meu lado o tempo todo. Ele me ouviu. Mas o Cristo crucificado, o santo, estava pendurado no madeiro maldito. E Ele clamou, Deus meu, por que me abandonaste? Davi foi amparado, mas Cristo foi abandonado. E o que se ouviu depois que Jesus falou isso, Davi ouviu o amparo, ouviu o cuidado de Deus. O que Jesus ouviu foi nada, um silêncio. Sabe, irmãos, nós às vezes minimizamos o amor de Deus para com a nossa vida e achamos que Ele só nos ama hoje. Mas a verdade
é que Deus nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. Imagina o maior amor do mundo, talvez o amor de uma mãe, o amor de um pai para com o seu filho. Nós temos as nossas limitações sobre o que é amor. O amor de todos os amores, Ele não apenas nos amou em sua própria mente, em seu próprio coração, mas Ele transbordou de amor. Ele se entregou de amor. Quando Jesus foi procurado lá no jardim do Getsemane, a quem procurais? Sou eu quem vocês procuram. Deixem os meus discípulos, eu vou. É isso que Cristo faz conosco. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele vai à nossa frente. Este é o amor de todos os amores. E o nosso sofrimento, observem no verso 26, terá um fim. Os sofredores hão de comer e se fartar. Louvarão o Senhor que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. A palavra de Deus nos traz uma promessa preciosa. Nosso sofrimento terá um fim, porque os filhos foram predestinados para a glória celeste. Veja o verso 27 até o verso 28. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Nosso Salvador Jesus já disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, sendo uma pequenina semente. Ela, quando germina, se torna uma grandiosa árvore. Assim também o reino de Deus se torna grande, de modo que as aves do céu vêm habitar nessa árvore, debaixo, aninhar-se debaixo dessa árvore. Assim também o reino de Deus é proclamado a todas as nações e toda a terra, de modo que todos os crentes de todas as raças, tribos, línguas e nações do mundo inteiro vêm se abrigar debaixo deste reino precioso. O reino de Deus cresce e avança. Várias pessoas, vários povos, línguas e nações são convertidas a Deus. E um dia Jesus se manifestará em glória, e Ele enviará seus anjos para arrebatar os seus escolhidos, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só aqui o seu sofrimento será estancado, não porque Ele vai pegar você, não porque você vai estar nas nuvens, mas porque você vai estar com Ele, porque o Senhor nos faz feliz. Eu sei que vocês, assim como eu, também querem que o sofrimento seja logo estancado, finalizado. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não vai ser nessa vida aqui não. Não é uma casa, não é um carro, não é um apartamento, não é um bom emprego, nada disso vai te fazer feliz. Jesus nos faz feliz. E se os bens e riquezas estão te fazendo feliz, isso é engano, engodo. Assim como eles nascem, assim eles vão e evaporam. Vaidade, bolha de sabão. Mas o Senhor é o bem mais precioso que temos, e Ele permanece para todo sempre. E somos dele, somos seus filhos. Então as nossas dificuldades, Deus é glorificado por meio delas, quando a enfrentamos. Por isso, irmão, levanta a sua cabeça, prossegue, lute contra seus pecados, lute na arena de Deus, ore, confie ao Senhor os seus caminhos, porque o Senhor prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos, até quando enfim ouvirmos e vermos Ele na parousia, e Ele então estará para sempre conosco. E o nosso corpo é um corpo ainda humilhado, e Paulo trabalha esse conceito em Filipenses no capítulo 3, quando diz: o qual Jesus transformará o nosso corpo humilhado para ser semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Nós teremos um corpo glorificado semelhante ao do Senhor, incorruptível. O nosso sofrimento somente cessará quando, enfim, no dia do Senhor, na manifestação da segunda vinda de Cristo, o nosso corpo humilhado for transformado. É isso que o salmista está falando. Vai chegar um dia, lembrar-se-ão do Senhor e se converterão os confins da terra. Há pessoas sendo convertidas porque o reino de Deus já está entre nós. E este reino é visto por meio da igreja, que avança o império das trevas e destrona Satanás. Não pela nossa força, mas pela força do dono da obra, pela força do Senhor do reino.
é só aí que o nosso sofrimento será estancado e seremos de fato felizes para sempre. E eu já vou terminar. O pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, muitos talvez já conheçam ele. Ele foi perseguido covardemente pelo regime nazista e escreveu sobre este lindo salmo, sobre o Salmo 22. Ele foi preso e por final ele foi enforcado como traidor do regime autoritário. Ele escreveu essas belas palavras ao comentar o Salmo 22. Mas Jesus Cristo não é apenas o objetivo da nossa oração. Ele próprio também nos acompanha em nossa oração. Por amor de nós, ele clamou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Agora sabemos que não há mais nenhum sofrimento na terra em que Cristo não esteja conosco, sofrendo e orando conosco. Cristo, o nosso único ajudador. Ele foi decapitado. Meus irmãos, Deus se importa conosco. Nós não podemos permitir que o pensamento errado invada as nossas mentes, dizendo como se Deus pudesse por acaso esquecer de nós, mas Deus nunca, jamais vai nos abandonar, porque já fomos amados desde a eternidade, fomos acolhidos pela obra da cruz do Calvário, e nós não podemos desfazer a obra da cruz do Calvário, está feita de uma vez por todas, para todo sempre. O autor aos Hebreus afirma também que nós temos um sumo sacerdote que se compadece com o nosso sofrimento. As crianças aprenderam sobre isso. Por que Jesus teve que ser verdadeiramente homem? Porque ele teve que participar da nossa humanidade. Hoje, Jesus não está apenas sentado no trono reinando as coisas, mas ele intercede por nós ao Pai, ativamente. Neste momento ele está intercedendo por nós, porque ele é um sumo sacerdote que se compadece com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Jesus se importa conosco. Então, meu irmão, não pense em desistir. Você está desanimado com a vida cristã? Levanta a sua cabeça, olhe para o alto, porque Deus não desistiu de você, e não vai ser você que vai desistir de você. Deus te dá forças para prosseguir. E esta força não é uma força intelectual que eu estou dizendo para vocês, é a força ativa de Cristo na vida de um crente. Cristo clamou: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Nenhuma resposta houve no céu. Nenhuma. Mas hoje, nós podemos clamar, assim como Davi clamou, e termos a plena convicção: Ele está com a gente, Ele está conosco. Cristo foi abandonado na cruz, para que assim como Davi e nós, pudéssemos ser amados e acolhidos como filhos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor, na Tua presença estamos. Queremos Te engrandecer, exaltar o Teu nome, porque o Teu amor dura para todos sempre. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque todas as vezes que nós clamamos, temos a plena convicção de que o Senhor está conosco. Talvez, Senhor, alguns de nós estejamos às vezes com a vida apertada, sofrendo de forma manifesta, ou outros de forma oculta, onde ninguém pode acessar. Mas sabemos que o Senhor se importa conosco. O Senhor ouve a nossa oração. E mais, o Senhor tem prazer em nos atender. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado porque Cristo se fez maldito por nós e foi abandonado, para que hoje nós nunca mais pudéssemos pensar que um dia fomos abandonados pelo Senhor. Obrigado por nos acolher como filhos. Nós não somos escravos, nós somos filhos, Senhor. Nós não escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E não foi hoje, não foi há 100 anos atrás, não foi há 200, não foi há 1000, não foi há 2000 anos atrás, não foi há 3, não foi há 4. Foi desde a fundação do mundo. O Senhor já conhecia o nosso nome.
Obrigado porque Jesus se sentiu sozinho e abandonado, para que hoje Ele soubesse o que é se sentir assim, para que nunca mais pudéssemos nos sentir sozinhos. Mas sabemos que o nosso Salvador, ó Pai, está diante de Ti, clamando ativamente para conosco, para com a nossa vida. Obrigado porque nosso clamor tem resposta. E nem sempre a resposta que recebemos do Senhor é a que desejaríamos. Mas o que importa é que o Senhor está conosco. Podemos chorar, podemos sorrir, mas Tu és a nossa porção. Tu és a nossa herança, Senhor. Atende a oração de muitos aflitos que estão aqui, clamando por misericórdia, sofrendo por seus pecados, sofrendo por conta de doenças. Ó Senhor, atende a oração do Teu povo. E sabemos que Tu atendes, sabemos que Tu ouves, sabemos que Tu estás conosco, não apenas hoje, mas até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu grande amor, em nome de Jesus, amém.